Como começar a investir com pouco dinheiro? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Danilo Gato e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria, sem depender da ajuda de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, me sigam no Instagram, vou deixar o link na descrição do vídeo, porque é lá que eu gravo esses vídeos todo dia ao vivo e aí vocês podem participar da gravação. Bom, então começando com o conteúdo, pessoal, essa é uma pergunta que eu recebo bastante também, né? Muita gente que está começando a investir, só que as pessoas muitas vezes começam com um valor menor de aporte e elas querem saber muitas vezes se vale a pena, né, começar a investir com pouco e, caso vale a pena, onde investir, né? Então nessa live aqui eu vou dar muita referência, se vale ou se não vale a pena, e vou mostrar para vocês vários exemplos de investimentos onde você consegue começar a investir com muito pouco, tá certo? Bom, então acho que a primeira pergunta que eu acho interessante de responder é: vale a pena investir com pouco dinheiro, né? Começar a investir com pouco, porque tem muita gente que fala, mas só me sobra R$50, só me sobra R$100, R$30, sei lá, aí eu não sei se vale a pena, se não é melhor esperar para guardar um pouco mais. Na minha opinião, eu acho que vale, tá? Por quê? Quando você começa a investir, você tem uma mudança de mentalidade, tá? Você tem uma mudança de autoimagem. É muito diferente quando a gente se enxerga como uma pessoa desorganizada financeiramente, que não tem nada guardado e tudo mais, e quando a gente se enxerga, quando nós nos enxergamos, né, como investidores, como alguém que está crescendo o patrimônio pouco a pouco, está começando a investir. Isso pode parecer que não, mas gera uma mudança interna bem interessante, inclusive na forma como a gente se enxerga. Porque todo mês, quando você vê aquele dinheirinho lá aumentando, nem que seja R$30, R$40, você botou R$40 no mês, você botou mais 40 no outro, aí daqui a pouco, sei lá, a pessoa está com R$120, ela começa a se empolgar, né? Isso é tipo um jogo, eu falo, isso é meio que pica, assim, né? Da vicia, né? Você começa a querer investir cada vez mais, você começa a querer buscar possibilidades para reduzir custo, para ganhar mais dinheiro e começar a aumentar o seu valor de aporte. E tudo isso começou com aquela mudança de começar, nem que fosse com muito pouco, tá? Então, na minha opinião, vale sim a pena você começar a guardar, nem que seja com pouco, só para você experimentar essa mudança de mentalidade de autoimagem, tá? Você passar a se enxergar como um investidor ou como uma investidora, tá certo? Bom, qual a primeira coisa que alguém que investe um pouco precisa prestar atenção? Você tem que abrir conta em bancos digitais ou em corretoras com taxas muito baixas, tá? Você tem que prestar muita atenção em taxas e custos, porque dependendo da corretora que você usa e dependendo da taxa que ela vai te cobrar pelos investimentos, às vezes pode fazer uma diferença grande. Você tinha corretoras, por exemplo, que cobravam, sei lá, R$15 com uma taxa de corretagem para você comprar uma ação, por exemplo. E aí se a pessoa está lá investindo 30 e aí ela vai pagar 15 só de taxa de corretagem, ela perde 50% do dinheiro dela. Então não vale muito a pena. Mas hoje em dia, graças a Deus, aí com o avanço do mercado financeiro cada vez mais, várias corretoras zeraram uma série de custos. Então você não tem taxa para abrir conta, você em muitas não tem taxa aí de manutenção de conta, você não tem taxa de corretagem, você não tem taxa para investir em vários títulos. Você tem esses investimentos aí de forma gratuita, né? Em relação a taxas. Então, é uma coisa muito importante. Se você tem pouco dinheiro, você tem que prestar muita atenção nas taxas das corretoras ou das instituições que você vai usar para investir, porque senão isso pode impactar bastante sua rentabilidade, tá? E aí, como a pessoa está começando com pouco, eu presumo que ela não tem nem sequer a reserva de emergências dela formada. Então, eu já dou esse primeiro dever de casa, né? Quem está começando precisa montar sua reserva de emergência. O que é isso? É aquele dinheiro que, como o próprio nome já é bem intuitivo, demonstra, é o dinheiro que está separado para imprevistos e emergências financeiras, tá certo? Então, ele é aquele valor que, caso aconteça algum problema, a gente fique desempregado, tenha que ajudar um familiar, quebrou algum patrimônio nosso lá que é muito importante, a gente precisa ali consertar, comprar outro, a gente precisa ter um dinheiro guardado para isso. Essa é a reserva de emergência. Você precisa juntar pelo menos 6 meses do seu gasto mais básico, tá? Que é para você ter esse tipo de proteção antes de você começar a investir em outras coisas, tá certo? Então, faça conta qual é o seu gasto mais básico, fundamental de sobrevivência, né? Alimentação, moradia, luz, gás, conta de consumo, e você precisa ter 6 meses disso guardado. Ah, Danilo, mas se eu for fazer minha reserva de emergência, eu vou demorar, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos para conseguir investir em outra coisa. E aí eu vou me desmotivar e não sei o quê. Então, o que eu acho, tá? O by the book, né, a resposta ali padrão seria: monte sua reserva de emergência primeiro e só investe em outras coisas depois. Mas como eu sei que é importante a gente estar motivado aí durante o aprendizado,
Você pode já ir começando a investir em outras coisas também, mas o que você faz? Separa pelo menos 80% ali, 70% ou 80% do seu aporte para reserva de emergência, e aí você vai separar 20% ou 30% ali para investir em outras coisas que você queira testar, né? Então eu vou até explicar mais pro final da live qual que seria uma estratégia para você fazer isso aí de forma prática mesmo no dia a dia, tá? Bom, onde colocar o dinheiro da reserva de emergência? Eu vi que até perguntaram aqui, já estava aqui no roteirinho. O que acontece? Você precisa ter para reserva de emergência investimentos com muita liquidez, ou seja, que você possa sacar a qualquer momento. É legal para quem está começando já saber disso. Nem todo investimento você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento, tá? Muitos, inclusive, você não pode. Ele precisa ser um investimento estável, ou seja, o valor que você colocou lá não pode ficar oscilando. Ele tem que ficar ali andando de lado, crescendo um pouquinho, tá? Então ele tem que ser bem estável e tem que ser um investimento muito seguro. Não pode ser um negócio arriscado, um esquema. Olha, um amigo meu falou de um esquema aí que você põe um dinheiro aí te dá 3% ao mês e tal, porque isso não é seguro, tá? Pode ser que no momento que você precise do dinheiro, o esquema caiu, sei lá, o pessoal foi preso, sumiu com o seu dinheiro e você não tem mais o dinheiro, então não pode. Tem que ter essas três coisas: liquidez, estabilidade e segurança. Então, eu vou fazer depois uma outra... Eu posso fazer uma outra live só sobre reserva de emergência, mas só antecipando. Normalmente o que era indicado é Tesouro Selic, tá? Que é um dos títulos do Tesouro Nacional, CDBs com liquidez diária e fundos DI com baixa taxa de administração, ou essas contas correntes remuneradas de banco digital, tipo a NuConta do Nubank, tá certo? Mas quais são os indicados para usar hoje? O Tesouro Selic está passando por uma oscilação da rentabilidade por causa da taxa de juros que está muito baixa. Às vezes o governo está tendo que vender ele com desconto e dependendo do dia que você compra, você pode ter uma leve perda, tá certo? Então, o que acontece? Hoje não está sendo muito indicado você usar o Tesouro Selic e nem fundos DI, porque muitos deles estão lastreados em Tesouro Selic e acabam sofrendo com isso também. Então, para quem está começando a reserva de emergência hoje, pode ser mais interessante você usar um CDB de liquidez diária ou uma conta remunerada, como uma conta do Nubank lá, a NuConta, mudar para a opção RDB lá, né? Porque aí você consegue ter proteção da FGC também, embora a outra forma você tenha lá o Tesouro Selic. Então, são formas de você fazer a reserva de emergência sem correr essa oscilação que está acontecendo aí com o Tesouro Selic, tá certo? Bom, mas aqui não é o papo sobre reserva de emergência, era só para dizer mesmo que quem está começando deve começar pela reserva, mas se quiser, separa um pedacinho do seu aporte para começar a ir aprendendo a investir em outras coisas, tá? Quais são as opções agora, né, na prática de investimentos que você consegue investir com pouco dinheiro? Primeiro, os títulos do Tesouro Nacional. Tá certo? Então, o título de tesouro direto, como todo mundo chama, né? É bom vocês saberem que tem mais de um. Não é investir no tesouro direto, é o mesmo, não. Você tem pelo menos 3 tipos principais. O tesouro pós-fixado, né, que é o tesouro Selic. O tesouro pré-fixado, que tem o com juros semestrais e sem juros semestrais. E o tesouro IPCA+, que também tem com juros semestrais e sem juros semestrais, tá? Por que eu citei ele? Porque a maioria, tanto o tesouro pré-fixado quanto o IPCA+, o valor de investimento inicial deles é de 30, 40, 50 reais. Então acaba sendo um valor absoluto baixo, você consegue investir. Mas chamo a atenção para esses dois, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA+, só invista se você pretende levar até o vencimento. Ele tem um vencimento, por exemplo, sei lá, 2025. Só invista se você for deixar o dinheiro lá até 2025 com certeza. Porque dependendo se você precisar vender ele antes, talvez você tenha prejuízo nesses dois títulos, tá? Eles sofrem um efeito chamado marcação a mercado, que eu vou explicar em alguma outra live aí no futuro, tá? Se você quer botar um dinheiro que possa sacar a qualquer momento, é o Tesouro Selic, tá? O Tesouro Selic você pode resgatar a qualquer momento, mas como eu falei ainda agora, ele está sofrendo essa marcação a mercado, a rentabilidade está um pouco inconsistente, então... Enfim, se você não quer ver ali, ter um pouquinho menos de rentabilidade e tal, pode colocar no CDB de liquidez diária, mas tem gente que não se importa e pode deixar no Tesouro Selic mesmo. Aí é uma opinião pessoal aí de cada um, porque ele é muito seguro, tá? O Tesouro Selic é considerado o investimento mais seguro do Brasil, porque mais conservador, né? Porque é lastreado no governo e o governo tem a impressora de dinheiro, né? Então ele sempre pode imprimir dinheiro para pagar as dívidas dele, diferente de um banco que se falir você vai ter que, sei lá, ativar o FGC para receber. Bom, então sem desvirtuar, os títulos do Tesouro têm valores de investimento baixos, só o Tesouro Selic, que é o mais caro, né, R$100 mais ou menos, e aí você consegue investir com relativamente pouco dinheiro. Depois dos títulos do Tesouro, você tem os CDBs, tá? CDBs, eles são muito versáteis, você tem todo tipo de vencimento, vencimento curto, vencimento longo, valor de aporte baixo, valor de aporte alto. Só que por que eu coloquei ele aqui? Porque você tem CDBs emitidos por instituições como Banco Inter,
Banco RCI, Sofisa, BTG, Isinvest, que você encontra títulos de R$50 de valor mínimo, de R$100 de valor mínimo. O Sofisa Direto tem de R$1 de valor mínimo CDB. Então, é um tipo de título bem conservador que você pode investir com muito pouco dinheiro. Agora, lembrem-se que CDB tem tanto o que pode resgatar todo dia, que é a liquidez diária, quanto os que só pode resgatar no vencimento. Então, fiquem atentos para vocês não fazerem besteira e colocarem dinheiro no CDB de vencimento de 5 anos, que aí seu dinheiro vai ficar preso por 5 anos. Sempre preste atenção no vencimento, tá? Bom, então, falei aqui dos CDBs porque você encontra eles com esses aportes baixos. Se estiverem gostando, inclusive, apertem um coraçãozinho aí para ajudar essa live a disparar para mais pessoas. Bom, também eu coloquei aqui como um adicional, o Banco Inter tem LCI também muito barata, tá? Ele tem uma LCI de tipo R$100. Então, normalmente as LCIs costumam ter valores de aportes bem mais altos, 500, 1.000, 5.000, 10.000 reais, valor mínimo. E o Banco Inter tem umas LCIs ali bem baratinhas. Então, também, para quem quiser às vezes já diversificar a carteira com uma LCI, com valor mais baixo, pode ser uma opção também, tá certo? Então, é por isso que até na live passada, quando eu falei de corretoras, eu disse que vale a pena você abrir conta em mais de uma, porque você começa a perceber que você tem várias opções. Então, principalmente para quem tem mais limitação em relação ao aporte mensal, pode ser legal você ver outras corretoras que tenham títulos mais baratos, tá? Bom, aí, além de CDBs, você também pode abrir conta em bancos digitais, aquelas contas remuneradas, como é o caso da Nuconta. Tá? Então, para quem não conhece, o Nubank tem a Nuconta, que é uma conta digital que só de você deixar o dinheiro lá, ela rende 100% do CDI, né, da Selic, na verdade, ou você pode mudar ali para o RDB, que é um tipo de... lá na configuração você pode deixar como se fosse o Tesouro Selic ou o RDB, e aí você pode... O RDB ele é protegido pelo FGC também. Então, você pode deixar ele no modo RDB e só deixar o dinheiro lá e ele fica rendendo automaticamente. Então, é um investimento onde você não tem nem trabalho, né? Só de transferir o dinheiro para a conta, ele já cai lá e já está rendendo. Você não precisa ir lá e abrir uma conta numa corretora e comprar o título, não sei o que mais. Então, até para quem está começando ali, que é só ver já o dinheiro enquanto estuda mais e tal, é uma opção também, tá certo? Conta digital, de banco digital ali como o Nubank. Aí você também tem fundos de investimento, tá? Fundos de investimento, eles também têm valores de aportes muito variados. Você tem fundo de investimento que o valor de aporte mínimo é R$1.000, tem fundo que é R$50.000, mas você também encontra vários fundos de investimento, principalmente fundos DI, fundos de renda fixa, fundos multimercado, que o aporte inicial é R$100, tá? Então você pode começar com um valor mínimo de R$100. Então, para quem investe pouco também, ainda tem essa possibilidade de investir através de fundos de investimento, tá certo? Bom, você também tem os ETFs. Aí agora a gente está falando de coisas um pouco mais arriscadas, tá? Quando você quer entrar para a renda variável, né, que é aquela classe de investimentos, aquela categoria de investimentos onde você não tem nenhuma garantia, você não tem nenhuma regra de rentabilidade, né? Você compra e, sei lá, tem uma expectativa que aquilo vai render, mas ninguém te garante que vai render, né? Pode ficar oscilando, que é o caso de ações, fundos imobiliários, esse tipo de coisa. Você tem os ETFs. Os ETFs são uma espécie de fundos de investimento que só acompanham o índice. Então, por exemplo, você ouve muito falar do índice Bovespa, né, que ele representa ali o retorno das ações mais movimentadas aí do mercado, né, as mais representativas do mercado de ações. E aí você não consegue investir diretamente no índice Bovespa, mas você pode investir num ETF chamado BOVA11, por exemplo, que ele é um ETF que replica exatamente o índice Bovespa, muito parecido. O que o índice Bovespa fizer, ele vai fazer igual. Então, para quem quer, às vezes, começar a sentir como estar exposto ao mercado de ações, mas não tem segurança para escolher ações individuais, você pode começar por ETFs como o BOVA11, por exemplo. E aí ele custa, por exemplo, R$114. Hoje eu vi agora lá a cotação dele. Então, também não é um valor muito alto, é um valor que é acessível aí para alguém que está querendo começar ali com pouco dinheiro, colocar um pouco em renda variável e ver como é que se sente ali com a oscilação do mercado, tá? Você tem outros ETFs até mais baratos do que ele, mas ele é um bom para quem quer só ter o retorno do mercado de ações brasileiro como um todo. Então, ETFs são uma opção. Fundos imobiliários também são uma opção, mas como eu falei, daqui para frente, né, tanto dos ETFs para frente, você já tem que ter estudado um pouquinho mais, para você saber que eles oscilam, que vai acontecer de você colocar lá R$114, de repente o mercado caiu, você entrou tem R$95, mas aí você espera mais um pouco, daqui a pouco o mercado recuperou, aí tem 120, é assim que funciona, ele vai ficar oscilando, tá? Até fugir aqui um pouco do tema, mas é porque eu sei que às vezes quando você dá esses exemplos, tem gente que já se empolga e vai e investe. Então acho legal também deixar esses disclaimers aí para o pessoal não fazer besteira, tá? Então, ETFs têm valores baratos, fundos imobiliários são muito bons também dentro da renda variável, eles oscilam menos que ações,
eles dão renda mensal de dividendos, tá? Então vocês podem pesquisar mais a fundo depois, e o valor de aporte de fundos imobiliários costuma ser baixo também. Você olha na faixa de 100, 150 reais, alguns são 200 reais, então também não é nada muito fora da realidade, você consegue investir. Por último, que eu queria colocar aqui dos exemplos principais, você tem ações, tá? Ações individuais, a maioria oscila na faixa de 20 reais, 30 reais, 50 reais. Aí quando elas valorizam muito, elas fazem o que a gente chama de desdobramento, né? Por exemplo, a ação chegou lá em 100 reais, a empresa divide uma ação de 100 reais em 4 de 25, por exemplo. Então, normalmente, uma ação individual, ela tem um valor muito acessível, tá? A questão é, antigamente você tinha taxa de corretagem, então se você fosse comprar uma ação de 20 reais, você pagava 10 reais de taxa de corretagem, aí não valia a pena. Mas hoje em dia, com várias corretoras com taxa zero para investir em ações, para o mercado fracionário, que é isso quando você compra uma ação só, que normalmente elas são negociadas por lotes de 100 ações, mas você pode comprar uma ação se você quiser. Aí agora você pode comprar com custo zero, por exemplo, a Rico, Banco Inter, Clear, todas essas aí tem taxa zero para você investir em ações, você pode ir lá e comprar uma ação de 20 reais, pronto. Entendeu? E você começa a ver como é, só que para você investir em ações individuais, repito, você tem que ter estudado um pouco mais, porque você tem que saber analisar a empresa, analisar ações, tá? Então, eu acho que todos esses são exemplos que eu citei para vocês, para mostrar que dá para investir com muito pouco dinheiro, tá certo? Eu citei aqui investimentos que começam com R$1, tem investimento de 50 reais, de 100 reais, de 150 reais, então todos são bem versáteis, aí cabem em todos os bolsos, tá? Mas Danilo, pô, meu aporte é bem baixo mesmo, meu aporte é 30 reais, e se eu quiser investir sei lá, no ETF lá de 115 reais que você falou, como eu faço? Aí você pode usar a seguinte estratégia, você pode ficar colocando esse investimento todo mês, esse aporte, em algum título de liquidez diária. Por exemplo, um CDB de liquidez diária, mais baratinho, né? Até do Sofisa, lá R$1, ou lá no Conta, que rende 100% do CDI, até juntar aquele valor do título mais caro. Então, você quer comprar, de repente, aquele ETF, o BOVA11, lá que está 114 reais, que o aporte é de 30, entendeu? Aí o que você faz? Vai juntando, né, de 30 em 30 ali, montando sua reserva de emergência também, sempre lembrando, tá? Tentem não ser afobados, porque a reserva de emergência é importante. Não adianta nada vocês terem lá um dinheiro guardado em investimentos mais avançados, aconteceu um imprevisto, você perdeu o emprego e ter que sacar o investimento no meio do caminho, ou nem poder sacar, né? Porque você colocou num título de renda fixa com vencimento mais longo e não pode tirar antes, tá? Então tenha reserva de emergência antes. Mas aí você vai juntando lá, e aí quando você chegou num valor ali maior, de repente você já tem 500 reais lá, sei lá, 400 reais, aí você separa 115 e compra lá o ETF, já que é liquidez diária, você pode sacar a qualquer momento. Então essa seria a estratégia, tá? Para quem tem muito pouco mesmo, vai colocando nesses títulos de liquidez diária, CDB de liquidez diária, no Conta, esse tipo de coisa, até juntar aquele valor do título que você está querendo comprar, você vai lá e compra ele, tá certo? Bom pessoal, então, mais uma vez falo aqui para vocês que em janeiro eu vou fazer o workshop de como investir na prática, né? Mostrar como montar uma carteira de investimentos. Quem quiser participar, o link está nos stories, tá certo? Vou divulgar bastante. É um evento que eu vou fazer só dessa vez, eu não sei se eu vou repetir ele no futuro com esse tema, porque eu vou abrir também as vagas no meu curso completo de investimentos, então é uma forma de vocês participarem, verem a minha didática, ver se vocês acham legal, e aí caso vocês queiram, vocês podem depois ingressar na turma do curso, tá? Se vocês estiverem vendo esse vídeo em outro momento, eu vou deixar escrito na descrição se vai ter alguma turma aberta, se não tem, se tem para algum outro workshop, mas eu acho que esse é bem legal, tá? O conteúdo que eu vou ensinar nesse workshop gratuito vai ser bem interessante, mesmo para quem não vai querer participar do curso depois. Então, acho legal vocês participarem, é só escrever um e-mail lá nos stories, tá certo? E lembrem, sempre que vocês verem meu conteúdo aí, se vocês gostam, lembrem sempre de dar um like, de deixar um comentário, porque é uma forma de fazer um Instagram disparar aí para mais pessoas, que aí vem a interação de vocês, tá certo? Pessoal, eu vou editar esse vídeo depois e colocar no YouTube. Esse foi o assunto de hoje. Façam perguntas na caixinha de perguntas dos stories, que eu vou sempre usar essas perguntas para fazer os novos vídeos. E eu vou colocar esse aí no YouTube, vocês podem ver lá depois também, tá certo? Muito obrigado aí pela presença de vocês e até a live de amanhã. E vai ter live amanhã, vai ter live no Ano Novo, vai ter live no Dia da Árvore, no Dia do Índio. A ideia aqui é fazer live todo dia mesmo, tá certo? Valeu, galera!